Hello, students! How are you today? Olá, estudantes, como vão vocês? Eu sou a professora Sabrina Bonina e vamos para mais uma aula de inglês para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nesse clima aí festivo, não perca a oportunidade de ampliar seu aprendizado, certo? Aqui conosco no dia de hoje. Só que antes eu vou pedir que você siga as plataformas do EducaPE no Facebook, no Instagram, no YouTube. Perdeu alguma aula? As aulas ficam salvas lá no nosso canal no YouTube. Você quer assistir novamente? Ficou alguma coisa, esqueceu de algum detalhe? Quer rever? Também vá lá no nosso YouTube e confira a aula novamente. No Instagram, você acompanha aí o calendário semanal das aulas, certo? Então, siga as plataformas digitais. Siga também Robertão da Transmissão. Ele está lá com o Instagram dele com stories bem legais, certo? Siga Robertão, siga também o EducaPE. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre os possessive pronouns, possessive adjective e possessive case. São as três situações que aparecem utilizando os possessivos, os indicadores de posse. Na aula de hoje, você vai compreender enunciados orais em situações comunicativas, considerando os interlocutores, o objetivo comunicativo, as especificidades dos gêneros textuais e o registro. Todos esses, mesmo sendo um eixo gramatical, a gente consegue perceber essas nuances nesses gêneros textuais. Observar as normas que funcionam no entoque que rege a gramática da língua inglesa e aprimorar seus conhecimentos acerca dos possessivos, os possessivos. Vamos iniciar com possessive pronouns. Os possessive pronouns são aqueles que, ao substituírem um substantivo ou frase nominal, indicam sentido de posse ou propriedade. People, os possessive pronouns são os nossos pronomes possessivos, certo? E o pronome possessivo, para os pronomes no geral, eles servem muitas vezes para substituir substantivos, evitar a repetição desses substantivos ao longo do discurso, certo? Veja aí no exemplo. She showed me her car. Ela me mostrou o carro dela. Então, ela me mostrou o carro. Veja que o her ali, certo? Ele está substituindo o substantivo. No caso, ele poderia também ser um nome. A exemplo de Mary showed me her car. Mary mostrou-me ou me mostrou o carro dela. Então, esse dela aí, dela quem? Mary. Ou, no caso ali, tá fazendo remissão ao she, certo? She and I showed her mine. E eu a mostrei o meu. O meu, você tem que observar quem é o referencial. O meu o quê? Meu carro. Então, vai ter essa diferenciação aí, tá? Quando um possessive pronouns ele se referir a um substantivo ou uma frase nominal, ou quando ele tiver característica de adjetivo, que é o que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Mas ficou claro que os possessive pronouns, eles vão ali apenas substituir substantivos, evitar a repetição desses substantivos ao longo do discurso. Temos aí, ó, possessive pronouns
Mine, yours, his, her, its. Meu, minha, seu, sua, dele, dela, certo? Então, e os respectivos exemplos. There is mine, isto é meu. This is yours, isto é seu. This is his, isto é dele. This is hers, isto é dela. This is it, isto é dele, dela. Ours, this ours, isso é nosso. These are yours, estes são os seus. There are theirs, estes são deles. O uso dos possessive pronouns restringe-se a demonstrar alguma posse ou alguma propriedade. Por exemplo, well, I think this not Paul's coat. He is black. Bem, eu acho que este não é o casaco de Paul, o dele é preto. Veja que estamos falando do casaco de alguém, ou seja, que algo pertence a alguém. Na segunda frase temos, segundo o contexto, a ideia clara de que his refere-se ao casaco de Paul e por isso podemos substituir a peça da roupa pelo referido pronome possessivo, aquela questão de evitar a repetição do vocábulo ao longo do discurso. My family sold their house to yours, right? Minha família vendeu a casa dela para a sua, certo? Embora a frase apresente duas possibilidades para substituir uma frase nominal, in my family e their house, o contexto permite inferir. Inferir é o mesmo que deduzir, intuir. Que yours está relacionado à sua família, pois quem vende a casa vende para alguém. Quem vende, vende para alguém. Então, até os próprios complementos aí que os verbos pedem, certo? Quem vende, vende algo para alguém. Então, a minha família vendeu a casa para a família dela, certo? Então, o verbo está aí necessitando desses complementos, dessas informações para que a estrutura obtenha sentido. Então, para você fazer aí esse bom uso, você também tem que deduzir algumas informações, ok? Possessive adjective. Os adjetivos possessivos, são os possessive adjectives, são utilizados com o objetivo de expressar o sentido de posse. Então, possessive pronouns, indicativo que algo pertence a alguém, porém eles são indicados apenas para você substituir substantivos ou frases nominais. Já os possessive adjectives, eles não substituem nenhum substantivo. São pronomes, mas não substituem substantivo ou frase nominal. A função deles é justamente acompanhar esse substantivo ou frase nominal que aponta para a posse. Veja, people, o adjetivo, ele qualifica e caracteriza o substantivo, não é isso? Só uma revisão aqui das estruturas gramaticais do nosso próprio idioma. Substantivo, ele vai ali nomear todos os seres, certo? Frases nominais são aquelas frases que possuem sentido completo e não possuem verbo, tá bom? E, nesse caso, o possessive adjective, por isso que ele vai vir ali acompanhando o substantivo ou a frase nominal, porque ele é um possessivo com função adjetiva, que a gente vai acompanhar nos exemplos, certo? Então, ele não vai substituir o substantivo ou a frase nominal, ele vai acompanhar, tá bom? Consequentemente, entende-se que o adjetivo possessivo seja um modificador de uma frase nominal, já que ele sempre acompanhará um substantivo para ter seu sentido completo. Nesse contexto aí, a gente vai dar uma olhada no uso e como a gente pode diferenciar esses pronomes possessivos. Então, quem são eles? My, your, his, her, its,
our, your, their. Meu, minha, seu, sua, dele, dela. Its, que é dele, dela para coisas e animais. Our, nosso, nossa. Your, seus, suas. E their, deles, delas. Então, mais uma vez reforçando, ele vai funcionar como modificador. Como é que funciona isso? No exemplo, a gente vai dar uma conferida, tá? Como modificador e não vai substituir nem o substantivo, nem a frase nominal. Ele vai acompanhar esses termos, tá? Exemplos. My car is yellow. Meu carro é amarelo. Perceba que na estrutura, car é o substantivo, o my vai ali acompanhar, vai anteceder, certo? E yellow aí é o adjetivo, aquela questão de que caracteriza. Como é que um adjetivo, como é que eu posso dizer que um termo ele é modificador? Vamos nos ater ao primeiro exemplo. Carro pode ser qualquer um carro. Né? Na seara das possibilidades, é uma ampla possibilidade. Mas quando eu digo que é carro amarelo, eu estou modificando, certo? Eu estou restringindo ali esse leque de possibilidades do substantivo. Não é qualquer carro, é só um carro amarelo. Se na rua tiver 5 carros, meu carro é o que está na rua da minha casa, mas tem 5. Se eu tem 5 carros na rua que ele mora, para você saber quem é o carro, ele tem que ali colocar algo que vá ser mais identitário. Então ele vai lançar mão do adjetivo, porque o adjetivo caracteriza ou qualifica o substantivo. Meu carro é o amarelo. Então, se você sair na rua e for identificar o carro da pessoa, não é o vermelho, não é o verde, não é o preto, só é o amarelo. I told him your name. Eu disse a ele seu nome. Mais uma vez, está acompanhando o substantivo o your, possessivo adjective, está acompanhando o substantivo name. She is selling her laptop. Ela está vendendo o laptop dela. Quem vende, vende algo, que é o laptop, substantivo. Veja que ele está acompanhando, sempre vem, certo? Anteposto. Ele está acompanhando aí esse substantivo. É qualquer laptop que está sendo vendido? Não, é o laptop dela. Se no caso ali, e ao invés do pronome pessoal, she tivesse um nome. Lucy is selling her laptop. Lucy está vendendo o laptop dela. É qualquer um que está sendo vendido? Não, é o de Lucy. Certo? Veja que como os possessive adjectives, eles modificam as estruturas e tem esse caráter qualificador. Ele modifica a estrutura qualificando, restringindo, certo? A seara de possibilidades. Our school is very cool. Nossa escola é muito bacana. É qualquer escola que é bacana? No, our, nossa. His parents arrived today. Os pais dele chegam hoje. Até para a própria estrutura ter sentido. Sim, parents arrived today. Os pais chegam hoje. Sim, os pais de quem? Fica faltando ali, né? Os pais dele. A principal regra do uso dos adjetivos possessivos aborda a questão da frase nominal, isto é, o possessive adjective deve sempre acompanhar um substantivo. Ele não pode vir sozinho. Did you see my? Você viu minha? Olha, veja que fica faltando alguma coisa. Fica faltando o quê? O substantivo ou a frase nominal, porque ele sempre vai vir acompanhado destas duas situações. Did you see my umbrella? Você viu minha sombrinha? Veja que
meu guarda-chuva. Veja que agora sim tem sentido, né? Por quê? Porque eu estou dizendo a quem, né? Esse possessive adjective, ele precisa ali de um termo possuído. Possuidor e possuído. O que é minha? A sombrinha, o guarda-chuva, certo? Então, ele sempre fica faltando. Por isso que ele não pode vir desacompanhado de forma nenhuma. Possessive pronouns e possessive adjective. Bora lá mais uma vez reforçar a diferenciação desses dois termos, certo? Que são muito importantes para que a gente reforce a ideia de que um vai substituir o termo ao longo do discurso. O outro, ele vai acompanhar o substantivo ou a frase nominal. They brought his materials, but not hers. Eles trouxeram os materiais dele, mas não os dela. Primeiro, teacher, ali está his acompanhando o substantivo materials, e ali eu tenho hers, que ele está ali desacompanhado. Se ele está ali desacompanhado, ele está substituindo um termo. Se ele está substituindo um termo ao longo do discurso, é porque ele é um possessive pronouns. Se ele está acompanhando um substantivo, ele é um possessive adjective. Veja, o his está acompanhando materials, mas para evitar uma repetição, depois de but, mas, porém, usa-se um pronome possessivo em vez de her materials. Eles trouxeram o material dele, but, mas não os dela. Então, veja que para evitar uma repetição, eu vou fazer o uso de quem? Do possessive pronouns. Para dar o indicativo de posse de um substantivo, eu vou usar quem? O possessive adjective. Possessive case, certo? O possessive case, ele é utilizado para demonstrar posse. Eu acho que vocês já têm ali uma certa familiaridade, né? É aquele que usado para declarar que um sujeito possui algo. Para isso, faz necessário o acréscimo do apóstrofo S, né? Que é aquele sinalzinho ali, ó. Tem ali, eu coloquei o sinalzinho, que parece um agudo, ou um acento grave, e o S. Ao substantivo. Então, toda vez que eu quero indicar que algo pertence a alguém, eu vou fazer o seguinte. Tem um substantivo, que geralmente é um nome, apóstrofo, ou um pronome, tá, gente? Ou um nome ou um pronome, apóstrofo, sinalzinho de grave, S. Como no exemplo, This is Mary's book. Este é o livro de Mary. That is Susan's car. Aquele é o carro de Susan. Those are Teddy's boots. Aquelas são as botas de Teddy. Veja que sempre, ó, this, that, those são demonstrative pronouns. São pronomes demonstrativos, certo? Teacher, mas qual a função do pronome demonstrativo? Num apanhado geral, de forma geral, os pronomes demonstrativos, eles indicam ali a localização, certo? Se está perto, se está longe, né? É mais um indicativo de localização de um objeto no espaço. Então, this Mary's book, este é o livro de Mary. É qualquer livro? Não, é este. That is
Susan's car é qualquer carro, não. É aquele carro ali que é o de Susan. Those are Teddy's boots. Aquelas botas são de Teddy. É qualquer bota, não. É aquelas botas ali que são de Teddy, tá? Então, sempre o apóstrofo S vai vir pós-posto ao sujeito ou ao pronome. E, consequentemente, vai vir ali o objeto possuidor, que no caso é book, car, boots. É importante notar que quando o substantivo termina em S, não é necessário acrescentar o apóstrofo S. Acrescenta-se apenas o apóstrofo. Aí temos aí o exemplo. Chris' apartment is very big. O apartamento de Chris é imenso. Charles' father is so strict. O pai de Charles é tão severo. The girls' backpacks are pink. As mochilas das garotas são rosa. Então, veja que os substantivos em questão aí, né, eles terminam em S. E quando houver essa situação, você não vai colocar apóstrofo e mais um S. Você apenas coloca o apóstrofo, tá bom? Que já dá aquele indicativo de possuidor e termo possuído. Quem é o possuidor? Chris. Quem é o termo possuído? Apartment, veio pós-posto. Quem é o possuidor? O pai de Charles. Quem é o... No caso aí, não é nem o termo possuído, é uma característica. Quem é que é severo? É o pai de Charles. Agora, e de quem são as mochilas? As backpacks. As backpack pinks, né? Não é qualquer mochila. São as mochilas rosa. De quem são as mochilas rosa? The girls, das garotas. Tá, people? Então, perceba que é muito importante que isso pode vir como uma casquinha de banana, principalmente para o SSA, que gosta dessas casquinhas de banana gramaticais. E pode colocar ali, certo? Para você marcar o termo que foge das normas convencionais da gramática. Aí coloca vários exemplos lá que você vê que é certo e você marca esse daí como errado, porque pensa que quando termina assim em S, você tem que acrescentar um apóstrofo mais um S. Tá? Então, preste atenção e é sempre bom memorizar isso, porque isso serve como casquinha de banana. Quando há dois ou mais possuidores de um mesmo objeto, deve-se acrescentar o apóstrofo S apenas no último possuidor. Então, se eu tiver sujeito composto, eu tenho que ali colocar o termo possuidor, o apóstrofo S no último. Mary and Thomas' daughter, Susan is really smart. A filha de Mary Tom, Susan, é muito esperta. Bobby and Jack's bedroom is a mess. O quarto de Bob e do Jack está uma bagunça. Nesse caso, o Bob e o Jack dividem o mesmo quarto, né? São possuidores do mesmo lugar. Jack and Jill's video games is on the floor. O jogo de videogame do Jack e do Jill está no chão. Então, são duas pessoas que possuem o mesmo objeto, certo? No caso aí não houve uma ação. Eles são possuidores de um mesmo objeto ou responsáveis por uma pessoa, como é ali no primeiro caso, porque é a filha de Mary Tom, que é muito esperta. Mas quem é Susan? É a filha de Mary Tom. A quem pertence Susan, Mary e Tom? Então, nesse caso, só há um jogo, no último caso ali do videogame, e os donos são Jack e Jill, tá, people? É um assunto um pouquinho... Envolve muitas regras, mas com o tempo a gente vai fixando e com os exemplos e com as atividades. Sempre reforce. Não entendeu em algum momento, reveja a aula novamente até fixar ali na sua mente, tá? See you in the next class. Bye, bye.